Oiê, voltei para falarmos da coragem de não agradar. Olha que livro interessante. A coragem de não agradar. Esse livro, ele apresenta a filosofia no pensamento de Alfred Adler. Tem como objetivo nos ajudar a nos libertar da opinião dos outros, superar nossas limitações e ajudar a nos tornar, enfim, a pessoa que desejamos ser. E para iniciar, já vem uma frase bem interessante. Basta verdadeiramente buscar que encontrarás. Bata e a porta se abrirá. O livro ele se divide em 5 partes, são 5 noites. E é um diálogo entre um filósofo e um aluno. E nessas noites entram todos esses questionamentos. Então eu dividi esse vídeo para que ele não fique muito longo, porque ele é bem interessante e o assunto mexe muito com a nossa opinião particular. E Adler vem desconstruindo nessas 5 noites a filosofia que a gente tem aí tão conhecida como só Freud explica. E Adler, ele traz exatamente o oposto do conceito de Freud. Adler diz que a gente precisa negar o trauma e seguir em frente. O Freud, ele dizia que devemos viver o trauma, devemos mergulhar no trauma, reviver tudo, para que esse trauma se cure, para que a gente vença o trauma e siga em frente. E Adler diz que não. Adler diz que se você vive de recontar uma história, essa história se enraiza, essa história se fortalece. Então, no conceito de Adler, devemos simplesmente ignorar o trauma. A ideia de Adler é que toda vez que revivo, que reconto uma história, ela se fortalece em mim. Na visão do Adler, o trauma precisa ser negado categoricamente. Ele diz que a causa do trauma são as histórias que contamos a respeito do evento. O que bloqueia a vida são as histórias que nós alimentamos a partir daquele evento que aconteceu. Então tudo se torna mais forte, tudo se torna mais evidente, mais real cada vez que contamos. E quanto mais contamos, mais a história cresce e mais forte ela fica dentro de nós. As pessoas, elas dão real valor às coisas de acordo com a história que é contada sobre essa coisa. Por isso ele fala tão categoricamente que o trauma precisa ser negado, que não devemos ficar recontando histórias tristes. Que histórias tristes tendem a nos deixar mais tristes. Portanto, histórias tristes devem ficar no passado, ser negadas, esquecidas. Adler diz que não conseguimos nos conectar nem com o passado nem com o futuro. Que só conseguimos nos conectar com o momento agora. E é no agora que damos significado às coisas. O eu, que sou eu, não é determinado pelas nossas experiências, mas sim pelo sentido que damos a essas experiências. Se vivo com os olhos no passado, o futuro se torna uma repetição desse passado. Somos nós quem determinamos nossas vidas hoje, de acordo com o sentido que estamos dando ao passado. A importância que o passado tem no nosso agora é o que determina o nosso futuro. E de acordo com a psicologia adleriana, as pessoas são capazes de mudar a qualquer momento. O que define a mudança é a decisão de mudar. Essa parte eu achei muito interessante, porque é bom esse conceito de que as pessoas podem mudar a qualquer momento. E que o que separa a pessoa de uma mudança é a decisão. Então, se a pessoa decide, ela muda e é muito interessante. E é bom
porque é inspirador ao mesmo tempo que é acalentador saber que as pessoas podem mudar no momento que elas quiserem, desde que elas tomem atitude, decidam mudar. E as pessoas só se sentem incapazes de mudar porque estão o tempo todo tomando a decisão de não mudar. O que ajuda as pessoas a não tomar a decisão de mudar é a zona de conforto, porque mudar gera um desconforto imenso. Então, é desconfortável mudar. Tomar a decisão de sair da zona de conforto é difícil. Então, as pessoas acabam se mantendo ali na zona de conforto porque é mais fácil ficar como tá, ficar com o que é. Tomar a decisão de mudar é difícil, embora seja muito satisfatório. E quando você dá significado às coisas, elas se manifestam. Então você precisa observar que sentido está dando às coisas que acontecem na tua vida. Só repetindo, para a gente não esquecer essa parte. Quando damos significado às coisas, elas se manifestam. Portanto, devemos prestar atenção, observar ao que estamos dando sentido em nossa vida. E não precisamos viver nossas vidas de concordar ou discordar de tudo e de todos. Só precisamos deixar as palavras, as coisas cair em nossos corações e levar do que ouvimos e vemos o que nos torna melhor. A psicologia adleriana é a psicologia da coragem. A sua felicidade não pode ser atribuída ao ambiente que você vive, porque mudar o ambiente é uma escolha. E podemos dizer que é preciso muita coragem para fazer escolhas. Portanto, é necessário de coragem para ser feliz. E essa primeira parte do livro deixa alguns ensinamentos como negar o trauma categoricamente, que é basicamente parar de alimentar as dores, não ficar recontando história triste o tempo todo, recontando história e fazendo com que aquilo cresça e se mantenha vivo dentro de nós. O outro ponto importante é as coisas, elas têm uma história, elas têm um valor, cada coisa tem o seu valor de acordo com a história que é contada sobre aquela coisa. Então, se preocupar menos com o significado das coisas, não buscar tanto o significado das coisas, não querer entender tanto o significado das dores, não querer buscar tanto isso, segundo Adler, é o que vai nos libertar. E viver o presente com o olho no presente. Evitar de viver o hoje com o olho no passado. Porque se você vive hoje com o olho no passado, você não vive o hoje. Você está revivendo as dores ou as lembranças de um passado que já não existe mais. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus!